Olá pessoal, eu sou a Bárbara Dalcanale Menezes, sou psicóloga, sexóloga, palestrante. Esse aqui é meu canal, então se inscreva aí, curta, dá um like, compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Nosso tema hoje é sobre intersexualidade, os intersexos. É uma população muito invisibilizada e a gente vai tentar entender quem são essas pessoas, como é que se dá esse processo. Então, espero que vocês gostem. Então, primeira coisa, a gente precisa definir o que é intersexualidade. Então, intersexualidade é uma condição física que pressupõe uma variedade na questão da sexualidade com relação ao genital, né, da pessoa ou ao aparelho reprodutivo, que foge do binarismo, ou você é um homem e nasce com um pênis, ou você é uma mulher que nasce com uma vagina. A intersexualidade, ela é algo que está no meio desse caminho, do sexo designado como macho, como homem, do sexo designado como fêmea, como mulher. O intersexo é toda uma variedade de possibilidades que existe anatomicamente entre esses sexos binários, macho e fêmea, ok? Então, o binarismo da questão do masculino e do feminino, ele envolve questões de gênero, ele envolve uma série de outras questões. Hoje a gente vai falar mais dessa questão do corpo, da questão do sexo genital, tá? E do aparelho reprodutivo. Então, as pessoas intersexuais são pessoas que têm essa alteração, que têm essa variedade entre um pênis e um aparelho reprodutor masculino e uma vagina e um aparelho reprodutor feminino. Essa variedade, ela pode ser múltipla. Então, existem pessoas que são intersexo e que têm um aparelho reprodutor definido, ou para o masculino ou para o feminino. Existem pessoas que são intersexo e que têm um aparelho reprodutor, inclusive, alterado, tá? Muitas vezes não produtivo. Então, existe uma infinidade de possibilidades para a pessoa intersexo. As pessoas intersexo, pessoal, são as pessoas que antigamente eram chamadas de hermafroditas. Os hermafroditas ficaram muito... o termo hermafrodita virou um termo muito pejorativo, muito carregado de uma série de preconceitos. Então, hoje, o nome correto é intersexo, tá? Quando nasce uma pessoa intersexo, a gente ainda vê muitos médicos querendo já operar essa criança, querendo fazer uma avaliação de saber se essa criança é XX, XY, se ela tem todo o aparelho reprodutor masculino ou feminino. A maioria dessas crianças que nascem intersexo, a família dessas crianças, e muitas vezes o médico, por várias questões, elas querem que essa criança seja operada desde muito cedo, para que essa criança se defina biologicamente enquanto homem ou mulher, enquanto macho ou enquanto fêmea. Só que o movimento de pessoas intersexo, e eu como psicóloga apoio essa questão, deixe que essa criança, quando crescer, decida se ela quer fazer essa cirurgia ou não. Porque a questão da intersexualidade, ela não necessariamente é um problema, ela não precisa ser um problema. É uma alteração simplesmente desse binarismo. A gente tem muita dificuldade, pessoal, de entender que não existem só duas coisas, ou homens ou mulheres, ou pênis ou vagina. Existe muita coisa no meio disso. Só que para a gente que está acostumada nessa sociedade binária, é muito difícil entender tudo isso. Então, para quem olha de fora, pensa assim, nossa, deve ser um horror você ter um genital duplo. Nossa, deve ser um horror você ter um aparelho reprodutor, um ovário e um testículo. Nossa, que horror, deve ser terrível. Mas isso não necessariamente é terrível, né? Eu já atendi alguns pacientes intersexo, tanto homens quanto mulheres intersexo, porque o gênero está na nossa cabeça, não está no nosso corpo, que lidam com isso de uma forma muito tranquila e que isso não é um problema na vida dessa pessoa, né? E não tem que ser mesmo. A gente é que está de fora, que se definiu enquanto homem ou mulher e que nasceu num corpo designado como masculino ou feminino, a gente que se angustia com essa questão ambígua ou não definida, mas isso não necessariamente é um problema, e essa pessoa precisa ser respeitada,
essa pessoa precisa ser respeitada no seu processo, né? Essa pessoa é a única pessoa que pode decidir se essa cirurgia vai ser feita ou não. É essa pessoa que tem essa capacidade de definir se isso é um problema para ela ou não e se isso vai ser corrigido ou não, porque não necessariamente isso está errado, né? Então, se essa cirurgia vai ser feita ou não, quem pode definir é somente essa pessoa, depois de um certo tempo de vida, né? Que para ela, ela vai conviver com essa característica, é apenas uma característica, tá? Essa questão da pessoa intersexo, ela pode ser uma questão apenas genital, ela pode ser uma questão apenas cromossômica, tem algumas alterações, por exemplo, síndrome XXY, XYY, tem várias questões de alterações desse binarismo do XX ou XY. Pode ser uma questão do aparelho reprodutor, né? Uma alteração no funcionamento do aparelho reprodutor, ou pode ser uma questão hormonal, tá? Uma alteração hormonal já durante o período da gestação que faz com que essa criança desenvolva essa característica, tá? De novo, a questão intersexo é muito variável, ela é muito variada, ela tem várias formas de intersexualidade. Uma outra questão, pessoal, que também é muito presente na questão do intersexo, é se ele vai entrar na sigla LGBT ou não, né? Oficialmente a sigla hoje é LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. E aí tem toda uma questão, por conta dessa invisibilidade de uma pessoa intersexo, se essa sigla vai aumentar para LGBTI ou não, tá? Então eu não vou dar nenhuma resposta aqui, mas é algo para a gente pensar, né? Se isso vai acrescentar, se isso vai visibilizar ou não, se é uma questão de orientação afetivo-sexual e identidade de gênero ou não. Isso aí cada um vai ter sua opinião, cada um vai ter, né, a sua ideia. A gente pode mudar de opinião, de repente você ouvindo uma pessoa intersexo que é a favor de acrescentar na sigla, você vai falar, poxa, é verdade, né? Você tem razão. Ou de repente você vai ouvir uma pessoa intersexo falando que não tem nada a ver com a questão de LGBT. E aí você vai falar, poxa, realmente, vendo por esse lado. Então, eu quero só pedir para que a gente possa ouvir essas pessoas e para que a gente possa ter respeito por elas. De novo, é só essa própria pessoa que pode dizer pra gente o que ela é, se é que ela tem alguma definição, né? Como é que ela se sente homem, se ela se sente mulher, se ela não se sente nada disso, se ela gosta de homens, se ela gosta de mulheres, se ela não gosta de nenhum dos dois, se ela gosta dos dois, ou se ela, né? Só essa própria pessoa que pode dizer isso pra gente, né? Então, a questão da cirurgia precisa ser repensada. A gente precisa repensar, vai fazer essa cirurgia desde criança? Por quê? Não. Então, a indicação é que não seja feita, tá? Porque essa pessoa precisa ser respeitada, precisa ser ouvida nas suas questões, nas suas demandas e nos seus desejos, tá? Então, o mais importante é a gente olhar a pessoa intersexo não como alguém que tem algum problema ou que tem alguma disfunção, ou muito pelo contrário. São pessoas que vivem suas vidas, que têm seus relacionamentos ou não e que vão ser cirurgiadas ou não conforme a sua própria vontade. A questão do intersexo nem é tão rara assim. Tem uma estimativa de que 1 em cada 100 pessoas são intersexo, então não está tão distante da gente assim. Claro que as pessoas não ficam saindo com uma bandeirinha, olha, eu sou intersexo, né? Vou na padaria, me dá 3 pãezinhos, eu sou intersexo, né? Assim como a sua questão da transexualidade, da orientação sexual, de qualquer outra característica que você tenha. Então, o mais importante é a gente pensar que cada ser é único, que cada ser é individual e que a gente precisa ouvir mais essas pessoas, que a gente precisa visibilizar mais essas pessoas e principalmente garantir direitos. Garantir o direito de que se essa pessoa quiser ser operada, que ela tenha esse direito, que ela consiga isso, né, de uma forma adequada e respeitosa. Se ela não quiser ser operada, ok, ela não precisa carregar um estigma ou um rótulo ou algo que seja uma aberração, uma coisa de outro mundo, tá? Isso é só uma questão de uma alteração
desse binarismo e a gente precisa começar a se relacionar com tudo que está no meio desses dessas duas pontas aí, tá bom? Espero ter contribuído, mandem sugestões, se inscrevam no canal, dá um like aí, tá bom? Compartilhem nas suas redes sociais e mandem sugestões de tema, tá, pessoal? A gente tem recebido algumas sugestões muito bacanas, então assim, se precisar de mais alguma dúvida, alguma coisa, pode contar comigo, tá bom? Um beijo e até mais.